Seja muito bem-vindo. Anderson, se apresente. Boa noite a todos. Meu nome é Anderson, eu sou voluntário da Casa Espírita Sementes do Bem e hoje iremos abordar um tema bastante delicado, que é o suicídio. Primeiramente, eu gostaria de fazer um levantamento para vocês de dados colhidos através da OMS, Organização Mundial da Saúde, que revela que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. E se nada for feito, em 2030, infelizmente, esse número poderá dobrar. Outra informação importante é que hoje em dia existe uma especialização em suicidologia, justamente para os profissionais que desejem atuar na prevenção e na pós-venção ao suicídio. Tamanho é o número desses casos. Psicólogos e psiquiatras apontam que 9 em cada 10 pessoas que se suicidam são por situações que poderiam ser tratadas. As mídias não divulgam os casos de suicídio. Por quê? Tem um motivo para isso. Em uma outra pesquisa, no final do século XVIII, o escritor Goethe publicou um livro chamado O Sofrimento do Jovem Werther, um romance onde o protagonista é um jovem que atira em si próprio, depois da rejeição da mulher que ele amava. E logo após a publicação dessa obra, houve relatos de rapazes utilizando o mesmo método para se suicidarem. Em vários países da Europa, esse livro foi proibido e até queimado em praça pública. Então convencionou-se que o suicídio não poderia ser divulgado, o que acontece até hoje, nos dias atuais. O suicídio, ele virou uma espécie de tabu na nossa sociedade. É importante ter em mente que todos esses meses são amarelos, e não somente o mês de setembro. Precisamos falar e conversar a respeito, para que juntos possamos auxiliar esses nossos irmãos. É uma questão de calamidade pública, e que precisamos tratar e prever e prevenir. Mas como fazer isso? Quais são as medidas que devemos tomar com relação a isso? O suicídio, ele precisa ser visto com outros olhos, os olhos da compaixão e da caridade por nossos irmãos sofredores. Precisamos entender e ensinar as crianças a lidarem com as decepções e os fracassos da vida, com a tristeza, com a melancolia. O que acontece é que nós estamos criando reizinhos e rainhas, com muito mimo, com muito carinho, que às vezes acaba estragando. Dentro de uma casa, para quem nunca se diz não, e que se transformam em jovens que não conseguem lidar com as vicissitudes e com os problemas. Aí acabam pondo fim às suas vidas por situações que muitos de nós consideram ridículas. Seriam ridículas se elas continuassem vivas? Se eles tivessem um pouco mais de bagagem emocional, não se deixariam levar por esses sentimentos. Então é importante que nós, como pais, avós, tios, tratemos desde pequenos o sucesso e o fracasso da mesma maneira, mostrando para as crianças e os adolescentes que isso faz parte da vida, que todos aprendemos e crescemos por conta disso. Precisamos entender que a tristeza, a melancolia, a depressão fazem parte do nosso desenvolvimento como seres humanos. Temos que olhar para esses sentimentos como algo que temos que lidar, aprender a lidar. Quando nós conseguimos olhar para esses problemas e enxergar neles as ferramentas necessárias para o nosso crescimento e aprimoramento, vai ser bem mais fácil aceitá-los e lidar com eles. Não podemos também internalizar a falsa ideia de que estamos aqui para sermos sempre felizes. Isso não existe. Isso é um mundo de conto de fadas. Para sairmos bonitos nas fotos do Facebook ou do Instagram, para estarmos sempre sorrindo nas melhores poses, exibindo uma família comercial de pote de margarina, como vemos aí
nos canais de televisão, tudo perfeito, tudo a mil maravilhas. Por quê? No primeiro problema que surge, nós não teremos bagagem emocional para enfrentá-los e resolvê-los. O que é mais importante, o que é primordial. Resolver. Os problemas estão aí para isso. Não temos que falar, meu Deus, por quê? O certo é falar. Para quê? O que eu tenho que aprender com tudo isso que está me acontecendo? O que eu posso tirar de aprendizado com tudo isso? Me respondam. Não é verdade? O que eu posso tirar de aprendizado com tudo isso? Ninguém recebe uma prova maior do que se pode suportar. Tudo que nos é dado está no peso e medida. O problema maior é o tamanho da nossa vaidade e do nosso orgulho. Então, se eu creio em Deus e sei que Ele não vai me dar uma prova maior do que eu posso suportar, aí eu começo a achar que a carga está pesada demais para mim. E é a hora de eu parar, prestar atenção e começar a pensar: qual é o problema aqui? Será que estamos transformando tudo em um cavalo de batalha? Tudo transformado em grandes proporções? O problema pode ser o meu orgulho, a minha vaidade, o meu egoísmo. Porque nós temos a tendência de querer resolver os problemas dos outros. É muito mais fácil a gente focar nos problemas dos outros, mas os nossos são sempre mais difíceis, mais complicados de resolver. Por que será? A gente sempre quer recarregar os problemas dos outros e empurrar os nossos com a barriga. É típico do nosso, é típico do ser humano. E muitas vezes o orgulho, a vaidade, o egoísmo são tão grandes que aquela pessoa acha, na mente dela, que o problema não tem solução, que Deus errou a mão e colocou uma carga maior para ela. E isso é falta de fé. É não acreditar que Deus é amor. Aí nos revoltamos contra Deus. Não aceitamos os desígnios, as provas que Ele nos oferece para o nosso burilamento. E resolvemos a situação à nossa maneira. Tem um livro que chama-se Memórias de um Suicida. Nele é retratado toda a dificuldade, o sofrimento e a dor dos nossos irmãos que tiraram suas vidas. É uma leitura bastante interessante. E eu recomendo a todos, para o melhor entendimento de toda essa questão que envolve o suicídio, sobre a ótica do espiritismo. Vale a pena ler esse livro, lá encontraremos um pouco mais de entendimento dentro da visão espírita. Hoje estamos aqui para refletir e se perguntar: como prevenir e tratar daqueles que sobreviveram ao suicídio? Quem de nós está preparado? Quem de nós tem condições? Quem de nós está habilitado para estar à frente e ajudar a essa pessoa, aqueles que sobreviveram ao suicídio, a continuarem vivendo e não tentarem novamente o suicídio? Temos que ter um olhar cristão, tendo em mente que em algum momento de nossas existências anteriores, passamos por isso. Temos que ter um olhar caridoso. Não adianta chegar para uma pessoa que está prostrada numa cama, num quarto escuro, e dizer: nossa, por que você está nessa condição? Você tem tudo. Você tem uma vida boa. Não tem motivos para você estar assim. Não te falta nada. Essas são as argumentações mais errôneas que podemos colocar diante de uma pessoa que está enferma, que está acamada ou que tentou suicídio. Devemos ser caridosos e oferecer nossos ouvidos, nossos ombros, nosso tempo, nossa verdadeira atenção e carinho, e perguntar, mas de coração, com vontade, empenho, mostrar que você está ali para ajudar. O que está acontecendo? O que está te afetando? Do que você precisa? Como eu posso te ajudar? E ouvir essas pessoas, ou no mínimo orar.
orar por elas. Temos que encaminhar essas pessoas para um tratamento médico. Nem tudo está nas nossas mãos. Nós temos que conduzir essas pessoas. Nós temos que orientar. Porque dependendo do estado dessa pessoa, não dá para abrir mão de um psiquiatra, do psicólogo e dos medicamentos. Esse é o primeiro passo. Não podemos dizer, por exemplo, para um adolescente em fase de desenvolvimento social e afetivo, que a depressão dele é por causa dos hormônios. A gente ouve muito isso. Ou faz parte da idade. Ou é a aborrecência da fase da juventude, da adolescência. Temos que ter muito cuidado com esse tipo de colocação. Muito cuidado mesmo. Porque o índice de suicídio entre os adolescentes vem crescendo muito no mundo afora. Porque existe uma dificuldade enorme em lidar com o fracasso. A juventude de hoje, infelizmente, ela é muito fraca. Ela não suporta o que algumas gerações lá atrás suportavam. Não sabe lidar com a desilusão, com a tristeza. Temos que mostrar para eles que se aprende e se cresce com essas situações. Imaginem vocês se tivessem inventado, naquela época, lá atrás, a fluoxetina, o Prozac, que são remédios aí, tricíclicos aí, para tratamento de depressão, e essa medicação na Idade Média. Não existiriam os clássicos da literatura mundial que conhecemos hoje, nem as poesias, nem os contos, nem as músicas, porque essas obras foram escritas em meio à melancolia, à tristeza, às decepções, ou seja, através das reflexões e sentimentos desses autores, que traziam consigo tristeza e sofrimento. Olha só como tudo isso é importante. Tudo vem no seu tempo e tudo tem o seu peso e a sua medida. E isso é extremamente importante para que a gente aprenda, se renove, amadureça como ser humano. Nós temos que agradecer e valorizar todos os dias a dádiva da vida, a oportunidade dada por Deus para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Não podemos permitir, como citei lá na frente, no começo, os dados da OMS, que eles se concretizem. Faltam apenas 8 anos para 2030. E esses dados que trouxe para vocês no início da conversa são dados de antes da pandemia. Imagine como está a situação agora, após essa questão pandêmica, que a humanidade está enfrentando há mais de 2 anos. Quantas pessoas não tiraram suas vidas nesses poucos minutos que estamos aqui conversando? É algo assustador de se pensar. Muito assustador. O fato é que ninguém acorda um dia e diz: eu vou me suicidar. Se pararmos para analisar friamente, as pessoas vão dando sinais que estão desistindo da vida. Às vezes, nós temos uma pessoa do nosso lado passando por isso. Nós não temos essa percepção, esse feeling de ajudar. É uma ideia que surge por nosso desequilíbrio emocional. Infelizmente, pelo nosso desequilíbrio emocional. E que com o passar do tempo vai sendo alimentada, muitas vezes, pelos nossos irmãos menos esclarecidos do plano espiritual, que se identificam com essas emanações. Emanações mentais, nossas. E ficam ali, nos incentivando até que o indivíduo não aguente mais. E chega ao ponto de cometer o suicídio. Então a proposta aqui é refletirmos um pouco mais sobre esse assunto. É ter a consciência que precisamos ter um olhar cristão. Vocês me entendem? Nós precisamos ter um olhar cristão. Apenas oferecendo nosso apoio com o coração aberto.
Vamos orar. Vamos fazer um evangelho no lar. Se houver essa abertura, se não houver, que façamos nossas preces direcionadas àquele irmão, mesmo que seja nos nossos lares. Vamos colocar o nome da pessoa nas vibrações, seja o que for. Precisamos mudar esses dados, essas estatísticas que assolam o mundo, que transforma isso em uma calamidade mesmo. A prece é algo que qualquer um de nós pode fazer, mesmo à distância. E ela tem um poder imenso quando feita com o coração. Ela serve como verdadeiro bálsamo, aliviando as dores e os sofrimentos dos nossos irmãos. Oremos e prestemos mais atenção às pessoas ao nosso lado. Esquece as coisas materiais. Quantas notícias não vemos nos jornais e nas redes sociais? Nas redes sociais, de pessoas que estavam comemorando algo com os amigos, tirando fotos e compartilhando nas redes sociais. No dia seguinte, a pessoa é encontrada morta. E durante a investigação, aponta que a pessoa se suicidou. Não encontramos explicação para isso. Aí todo mundo fica espantado com o fato, porque jamais imaginavam que a pessoa estava enfrentando algum problema. Por isso que temos que ter esse feeling, estar mais atentos, vigiar mais. Será que se os amigos tivessem prestado mais atenção, tivessem deixado de lado as fotos bonitas, a aparência das redes sociais, ou os números de visualizações, e tivesse olhado no olho daquela pessoa, ou parado para conversar com ela sem filtro, não teriam percebido que aquela pessoa estava querendo desistir da vida? O desânimo, a tristeza. Às vezes, vemos isso numa pessoa que está sorrindo para você. Ela está sorrindo, ela passa uma visão que está alegre, que está tudo bem, mas não está. Por quê? Ela não encontra, talvez, em você aquela abertura que ela precisa para desabafar. Às vezes, 3, 4 minutos de uma conversa com uma pessoa, você salva uma vida. Salva-se uma vida. A mídia não divulga os números. Só se tem acesso a esses índices se você procurar informação, pesquisar. Não se conversa em casa com os filhos sobre isso. Por quê? Ainda existe o constrangimento da família em admitir que o familiar cometeu suicídio. Então fica tudo muito velado, se procurando justificativas para tentar abafar um acontecimento como esse no seio da família. Sente-se vergonha do que os outros vão pensar. Quantas famílias não passam por isso? É muito mais fácil dizer que a pessoa estava arrumando alguma coisa na sacada do apartamento, se desequilibrou e caiu, que a pessoa estava dirigindo o seu automóvel, bateu no muro, no poste ou em outro veículo, ou foi um acidente com uma arma de fogo. É muito fácil a gente usar essas ferramentas para justificar, por conta da vergonha, da dor, por conta da culpa que nós colocamos sobre nós mesmos. Nós nos sentimos culpados. Porque, às vezes, está do nosso lado o sofrimento daquela pessoa, a dificuldade a gente não consegue enxergar. Não temos o feeling. O fato é que temos que enfrentar o problema de frente. Esse é o primeiro passo para começarmos a resolvê-lo. Temos que falar abertamente com nossos filhos, com os nossos sobrinhos, com os nossos netos, sobre isso. A família que passou ou está passando por algo assim tem que dizer em voz alta: fulano se suicidou. Infelizmente, é dessa forma que temos que agir. Não podemos mais tampar o sol com a peneira, esconder os fatos. Temos que lutar, mostrar de frente o que está acontecendo, o que vem acontecendo no mundo. O suicídio não é brincadeira. Não devemos carregar a culpa, porque não existe culpa só porque não conseguimos perceber os sinais. O suicídio deve ser tratado como uma questão de calamidade pública. E para tal é preciso falar abertamente, procurar maneiras de se prevenir e tratar dos sobreviventes. E como vamos fazer isso? Como vamos tratar dos sobreviventes? Pode ser amanhã um familiar meu, seu, um irmão nosso. Recentemente soubemos, no Japão,
O Japão, eles criaram um ministério que chama-se Ministério da Solidão, para lidar com o aumento das taxas de suicídio na pandemia. No Japão, o índice é altíssimo de suicídio. Tem uma questão de honra, algumas questões que acabam levando o jovem ao suicídio. Já é um começo. Mostra o entendimento de que não se pode mais separar o corpo físico da saúde mental. Andam juntas. Andam juntas. Não tem como você separar. Está tudo interligado. Aqui no Brasil, nós temos o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Esse centro ele foi criado em 1962 e vem auxiliando nossos irmãos em estado de pré-suicídio. E o que os voluntários do CVV fazem? Incrível, gente. Eles ouvem. E isso salva vidas. Ouvem as pessoas, seja pelo tempo que for. Temos relatos que eles jamais desligam o telefone. Há relatos de ligações com duração de mais de 6 horas. Quem desliga é a pessoa que ligou. E às vezes, 3, 4, 5, 10 minutos de conversa pode salvar uma vida. A pessoa desiste do suicídio. Eles deixam a pessoa à vontade para falar o que quiserem desabafar. Quando uma pessoa busca o CVV, é porque, embora ela tenha um monte de seguidores nas redes sociais, pessoas próximas, seja uma pessoa popular, ela não tem com quem possa se desabafar os seus problemas. Não há ninguém que deu essa abertura, porque às vezes tem o feeling de perceber. Ou até mesmo que ela não consiga confiar, porque não passa essa confiança. Que é uma pessoa que apenas ouça com carinho, atenção e sem julgamentos. Então cabe a nós, de posse dessas informações, fazermos nossas reflexões íntimas a respeito desse tema tão delicado e rever nossos conceitos. Devemos ter um olhar cristão diante das pessoas. Porque sabemos que não aguentam mais o peso da sua existência e estão querendo desistir. Desistir da vida. Desistir de sonhar. Desistir de se manter encarnado. Por um tempo, compete a Deus. Compete ao Mestre. Aquele que está mais evangelizado é o que deve dar o primeiro passo. Só assim estaremos fazendo a nossa parte na prevenção e na pós-venção ao suicídio. Esse é o caminho. Espero que eu tenha sido útil nessa noite para todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade, pelo tema que eu pude abordar, que eu pude falar um pouco com vocês. Fiquem em paz e uma excelente noite.